Tem duas formas de nós estarmos mais perto do Senhor. Quando Ele nos chamar, e enquanto Ele não nos chamar, nos aproximando da palavra cada dia mais, né? Para que não seja apenas um desejo futuro. Quero estar perto do Senhor, mas e agora eu estou longe, né? Deus sabe de todas as coisas, enquanto Ele definitivamente não nos aproxima dele, né? Na eternidade, Ele deixou a sua palavra, o Espírito Santo, para que nós busquemos Ele e meditando regularmente, diariamente na palavra, nós estamos nos aproximando do Senhor. Porque quando nós nos aproximamos da palavra dEle, com reverência, com fé, nós estamos nos aproximando dEle. A primeira característica de alguém que se afasta do Senhor é se afastar da palavra, já percebeu? Porque é a mesma coisa, Deus e a sua palavra não tem como nós separarmos. Então, enquanto Deus não nos chama, Ele nos chama para estar próximo dEle pela sua palavra. É o que nós vamos meditar hoje no texto de Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. Vamos orar antes. Senhor, que a tua palavra já foi cantada e agora vai ser lida e o Senhor nos dê graça para explicar de forma simples, mais direta e fiel ao texto. Que o Senhor nos dê compreensão para possamos entender algumas verdades daqui. Nunca conseguimos esgotar a tua palavra, nunca conseguimos extrair tudo dela, porque ela é inspirada, ela é perfeita. Mas permita-nos, Senhor, extrair verdades daqui, sermos um pouco mais enriquecidos, fortalecidos na nossa fé, vermos mais a Cristo, a nossa necessidade dele. Faça isso com aqueles que já te conhecem e aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que aqueles que ainda não foram alcançados pela tua graça, que a tua palavra, ao ser pregada, que o Senhor, teu Espírito Santo, regenere pessoas, dê entendimento, leve ao arrependimento e transformação, para que possa experimentar essa novidade de vida e, por fim, a vida eterna com o Senhor. Nós pedimos, sabendo que isso é obra exclusiva do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já foi falado a introdução do livro de Marcos, né? Domingo passado. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 1 a 8. Vamos tentar extrair algumas verdades daqui para as nossas vidas. Marcos, capítulo 1, dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho bem direto, ele não fala nada do nascimento de Jesus, já foi falado isso, não fala do crescimento dele, ele já vai direto ao ponto. É um evangelho bem conciso, repleto de feitos de que Jesus fez, do ministério dele. Gasta muita parte desse evangelho sobre as últimas semanas de Jesus. Ao longo do estudo de todo o evangelho, nós vamos ver isso. Mostra com bastante riqueza as realizações que Jesus fez, né? Desde aqui, depois na sequência, o batismo, Jesus chamando os discípulos, Jesus curando leprosos, e curando isso, e paralíticos, e vamos vendo várias ações de Jesus servindo, vendo para fazer o que ele realmente veio para fazer. Essa passagem, meus irmãos, de 1 a 8, nós podemos dividir apenas para a nossa compreensão. Dos versos 1 a 3 seria a profecia.
Versos 4 a 6, o cumprimento. E o verso 7 e 8, o anúncio. Então, ele começa assim, no versos 1 a 3, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa parte, de forma bem objetiva e direta, né? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, meus irmãos, não é uma simples biografia de Jesus. Vamos falar aqui, Jesus, uma vez nasceu o homem, ele cresceu, ele fez isso, ele fez aquilo. Nós não estamos sendo a biografia de alguém. Os evangelhos, e no caso aqui Marcos, está nos mostrando, ele está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não está falando uma biografia de alguém importante que veio, de um homem que veio fazer muitas coisas boas e que nós devemos saber algumas delas, se nós queremos aprender a história. Não, não é isso. Marcos não está falando de fatos históricos que é importante a gente saber. Ele começa falando do Evangelho, e esse Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Para muitas pessoas, o Evangelho é um conjunto de regras, é uso e costume, é uma tradição, é o que eu posso, o que eu não posso, é onde eu vou, onde eu não vou. Mas aqui nós vamos ver que o Evangelho de Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para nós hoje, nós estamos mais acostumados a ouvir que Jesus é o Filho de Deus. Só que para o conceito dos judeus aqui não. Para muitas pessoas hoje, se você falar que Jesus é o Filho de Deus, eles vão falar, não, pera lá. Não é bem assim. Tanto é que muitas cartas, as cartas de João mesmo, nós vamos ver que, se você quer ver a teologia, se alguém realmente compreendeu o cristianismo evangélico, você pergunta quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus? Ele é o Evangelho? Ele é aquele que veio, conforme foi prometido desde o Antigo Testamento, que viria o Messias, o nome dele seria maravilhoso, Deus forte? É a Trindade. Muitas pessoas se agarram ao responder sobre Deus. Aí quando você vai falar sobre Jesus, Jesus é Deus, Jesus é igual a Deus, Jesus é da mesma natureza de Deus. Não, mas isso aí também não. Jesus foi uma boa pessoa, foi um bom líder. Não. Marcos está apresentando aqui essa verdade. Não é uma simples biografia, não é essa a intenção. Está falando do Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem. Antigamente, no tempo, meus irmãos, do imperador de Roma, eles também usavam essa expressão Evangelho. Porque Evangelho significa uma boa notícia, uma mensagem boa. Então, quando, por exemplo, o imperador de Roma, eles venciam alguma guerra, eles queriam comunicar algo bom para o povo, eles usavam essa mesma expressão, Evangelho. Eu vou trazer uma boa notícia para vocês. Nós vencemos os nossos inimigos, nós conseguimos conquistar isso, nós conseguimos conquistar aquilo. A raiz da palavra é uma boa notícia. E Marcos aqui está querendo dizer, essa expressão que vocês estão acostumados a ouvir com coisas materiais, com conquistas seculares, com coisas deste mundo, eu vou anunciar uma boa notícia, que ela é incomparável a essa que vocês estão acostumados a ouvir, de vitórias, de conquistas. O rei está chegando. O Evangelho de Jesus Cristo não é simplesmente uma boa notícia, é a boa notícia, com B maiúsculo, se nós pudermos diferenciar. É a boa notícia que muda toda a vida. É a boa notícia do rei vitorioso. Não é do imperador que conquistou uma simples guerra. Não é de alguém que conquistou alguns direitos para o povo dele. É de alguém que conquistou e que é o vitorioso desde a eternidade. E que foi prometido desde a eternidade e que agora está vindo no tempo. Então, essa boa notícia que Marcos está anunciando, ele está dizendo, o rei dos reis está chegando. Não é mais um governante, não é mais um imperador, não é mais alguém importante. Esquece essas boas notícias que vocês têm escutado até agora, que isso aí não vale de nada. Uma conquista humana não vale de nada, perto do que eu vou falar para vocês. E nós ficamos tão impressionados com boas notícias desse mundo, e nós acordamos e vamos dormir querendo ver boas notícias para esse mundo. Sempre foi assim. Eu queria escutar uma boa notícia política, uma boa notícia econômica, uma boa notícia financeira. Não estou falando que é errado isso, que não devemos, mas isso é tão simples, tão passageiro.
Hoje tem, amanhã não tem. Uma boa notícia que é boa para você no teu ramo pode ser ruim para o outro. Não é assim que funciona? Às vezes o governo anuncia uma boa notícia para uma classe de profissionais, mas para o outro irmão não é boa. Mas essa boa notícia ela é boa para todo mundo, que Deus alcançar o coração. Seja que profissão for, que situação econômica for, que situação financeira for, que país for, que cultura for. Essa é a boa notícia, de que o rei veio para salvar pecadores. Agora, nós nos alegramos tão pouco com isso, meus irmãos. Nós vemos nosso coração se alegrando com boas notícias econômicas. Tudo bem? Faz parte da nossa vida aqui, mas ela é tão pequena. E nós estamos acostumados a ler a boa notícia do Evangelho e continuar vivendo, esperando ainda alguma outra boa notícia. Marcos mostra, então, que o início do cumprimento visível da promessa eterna. Jesus, meus irmãos, não apareceu por acaso na história. Jesus não veio de última hora. Vamos tentar acionar aqui alguma coisa na Trindade para resolver um problema. Não. Jesus não era o CEO de Deus. Jesus era Deus. Ele não era um simples representante. E o Evangelho começa falando, nós poderíamos ler dessa forma: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi conforme está escrito desde o Velho Testamento. É uma continuidade. Jesus foi prometido. E aqui nós vemos, desde outras verdades, meus irmãos, a unidade da palavra de Deus. Nós vemos que desde o Velho Testamento, Jesus, que apareceu no Novo Testamento em forma de homem encarnado, era prometido. Nós não temos duas Bíblias. Nós temos uma unidade bíblica. Nós temos a unidade. Jesus vem construindo progressivamente, revelando a história dele. E aquele que foi prometido apareceu. E Marcos está anunciando. Porque os judeus estavam ignorando isso. Os gentios também estavam ignorando isso. Então, o Evangelho não fala do que nós fazemos por Deus, mas do que Deus fez por nós. Do rei que veio para nos salvar. A religião fala do que o homem quer fazer para Deus. O cristianismo é do que Deus fez pelo homem, que nada podia fazer. E Marcos começa falando, esse evangelho é de Jesus Cristo, não é meu, não é do homem, não é desse governo, não é do imperador de Roma, ele é de Jesus Cristo, que está acima de qualquer governador, imperador, rei, seja lá o que for. E ele está começando a falar que Jesus, esse Jesus que está vindo, não é mais um libertador, como o povo esperava, um libertador político. Ele é Deus. Ele é aquele que veio para pagar os nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna. A divindade de Cristo, meus irmãos, é essencial para a salvação. Se você errar nisso, errar tudo. Por isso que Marcos não fala sem razão aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós sabemos que as heresias, quase todas elas negam, ou se não todas elas, negam a divindade de Jesus. Ou menosprezam a divindade de Jesus. Veja por que João escreveu a carta dele, o 1 João, para combater a heresia, de que o povo fala, não, Jesus tinha uma aparência de Deus, ele tinha uma aparência de, é o docetismo, a aparência, ele tinha uma aparência, mas não era. Ele não era. Porque o nosso corpo é mau. Jesus não podia vir num corpo mau como o nosso. Eles estavam tentando confundir sobre Jesus. E sempre quando o evangelho é anunciado, ele é anunciado na pessoa de Cristo, porque o evangelho é cristológico. Então, o Filho de Deus aponta para a sua relação eterna com o Pai. E por que se importa? Pela soberania de Deus na história. Por que Marcos está anunciando? Porque Deus é soberano ao longo da história, o que ele prometeu está se cumprindo. O que ele prometeu está se cumprindo. Por isso que ele fala, como está escrito no profeta Isaías, que é um livro messiânico. O Novo Testamento cita muito o profeta Isaías. Estou enviando, ele cita Isaías 40, verso 3, estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que vai preparar o caminho. Era costume, na tradição, quando o rei ia enviar alguns mensageiros antes para ver, para dar aquela segurança, para ir anunciando, ó, está chegando alguém importante. E João Batista veio com essa missão. João Batista ele veio com essa finalidade de preparar o povo para a chegada de Cristo. Ou seja,
Se você vai receber alguém na sua casa que você não julga ser importante, você continua do jeito que você está. Dependendo da visita, você arruma um pouco. Dependendo da visita, você arruma tudo. Você quer se preparar para receber alguém. Aqui, João Batista está falando, está chegando o rei. Endireitai o vosso caminho. Não continua vivendo do jeito que vocês estão, não. Não é simplesmente um anúncio. Ah, Jesus vai vir bonito, vamos cantar palma, vamos fazer alguma coisa para ele. Não. Endireitai o caminho. O rei está chegando. Não tentem impressionar ele de forma aparente, não. Não pense que está tudo bem com vocês, não. Então, é uma mensagem não apenas de anúncio, mas de exortação. Você pode ouvir sobre o Evangelho. Ah, que bonito, Jesus morreu por mim, que bonito. Sim, é lindo isso. Só que ao mesmo tempo que é lindo, meus irmãos, isso exige uma resposta de nós. Como que você está encarando o anúncio de Jesus? Que Jesus veio, que Jesus vai voltar. Que Jesus veio a esse mundo, deu a vida dele por nós, e hoje ele governa e ele vai voltar. Como que você está encarando isso? Ah, que lindo, que mensagem linda. É o que o povo tenta expressar isso no Natal. Coloca a árvore enfeita e a vida continua torta. Enfeita por fora, continua podre por dentro. E aqui ele está citando, conforme está escrito, ou seja, já foi anunciado desde o Antigo Testamento. Não é uma mensagem de última hora. Jesus não está vindo de emergência. O que está acontecendo? Lembra da promessa desde o Velho Testamento, desde Gênesis 3. O Evangelho está sendo revelado progressivamente e agora está chegando esse momento. E é para mostrar a centralidade absoluta de Cristo, que toda a Escritura converge para Cristo. Toda a Escritura converge para a pessoa de Cristo. A objetividade do Evangelho não é subjetiva, ela fala da obra de Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele se encarnou nesse mundo. Ele era as boas novas. Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Você pode conhecer muito sobre Jesus e nada ter relacionamento com Ele. Você pode saber um monte de coisa sobre Ele. Ah, eu sei que Ele é Jesus, eu sei que isso, eu sei que Ele fez aquilo, eu li que Ele curou, eu li que Ele fez isso. Mas quem é Jesus para você? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei isso para ele. Falei, você me fala bastante sobre Jesus. Eu te falo, você sabe que Jesus já fez isso? Ah, eu sei, está lá e às vezes acertava até a passagem. Você sabe que Jesus... Ah, eu sei que Jesus... Aí eu falei para ele, então vamos parar a conversa aqui. Eu vou te fazer outra pergunta. Quem que é Jesus para você? O cara travou. Não, você sabe um monte de coisa a respeito dele, mas para você, ele não é isso que você está falando. Não adianta saber sobre Jesus. Claro, a nossa fé passa pelo conhecimento dele, mas não fica apenas, eu sei sobre ele como eu sei sobre algo da minha profissão. Jesus está nos chamando para arrependimento, para confissão. Ele é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, eu tenho que ter um comportamento diferente em relação a essa verdade. Eu não posso ser indiferente a isso. Então, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi conforme está escrito na profecia do profeta Isaías. Ou seja, nada aconteceu de repente, meus irmãos. A história do Evangelho não acontece nada de última hora. É importante você gravar isso, por isso que eu estou repetindo. Jesus Cristo ele é o plano eterno de Deus. Deus, desde a eternidade, já tem tudo pré-determinado e nada acontece de última hora, nada pegou Deus de surpresa. Deus está revelando ao longo da história o que a história culminou, que nós já sabemos ao ler aqui. E o Evangelho, meus irmãos, de Jesus Cristo é o maior tesouro já dado à igreja e aos cristãos. Você sabia disso? O Evangelho de Jesus Cristo, não apenas os evangelhos em questão literária, obras literárias que nós temos, Mateus, Marcos, mas o próprio Evangelho, que nem o Piper tem um livro, Deus é o Evangelho, é o título do livro dele, é muito interessante, muito bom, muito bíblico. Deus é o Evangelho. Você pode conhecer os evangelhos, você lê aqui, você conhece. E nós sabemos que até o diabo citava a Bíblia. Por isso que Tiago 2,19 falou assim, você tem uma fé igual dos demônios, você apenas sabe de cabeça. Mas quando nós nos relacionamos com Jesus, esse Jesus que foi prometido, a história é diferente. Então, Jesus Cristo, o Evangelho fala sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, o ungido de Deus. Que talvez você tenha acostumado a ouvir sobre isso, mas nunca deixe seus ouvidos acostumarem com essa verdade.
Se a gente estava até pensando, já que ela estava no mercado, isso aconteceu outras vezes, e aí tocou o alarme de incêndio do mercado. Pô, alarme de incêndio, meu filho, o que você vai fazer? Eu vou correr. Ninguém correu. Todo mundo continuou comprando normal. Falei, mas para que serve um alarme de incêndio? Tinha um povo consertando o alarme, mas ninguém sabia. De repente tocou aquele negócio e o povo continuou. Um alarme de incêndio é para você correr, vem fogo. O povo acostuma, escuta alarme de casa. Quem hoje sai para ver se é algum ladrão? Ah, esse cara viajou, arrebentou a cerca. Não sei, que ninguém mais liga muito para alarme. O evangelho é um alarme. As pessoas estão anunciando o evangelho e está todo mundo, o que tem? Jesus vai voltar, o que tem? Nasce, ele está falando faz tempo. Arrependei-vos, como não, arrependei-vos, você está falando faz tempo, ninguém está dando bola. Não foi assim na época de Noé? Não foi assim na época de Noé? O povo continuava ouvindo e continuava bagunçando. Nossos ouvidos não podem acostumar com essas coisas. Se toca um alarme de incêndio, sai correndo, depois fala, era falso. Bom, pelo menos corri, obedeci o sinal. E com relação ao evangelho, as pessoas estão ouvindo o alarme de Deus, os arautos de Deus, a mensagem pregada, e continuam vivendo do mesmo jeito, duvidando do que vai acontecer. Não deixemos Deus, o Senhor não nos deixa acostumar com essas verdades. Porque Paulo diz em Filipenses 3,8, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe quem que é esse Cristo Jesus? Não é algo que ele aprendeu simplesmente, ele fala, meu Senhor. Filipenses 3,8 eu estou lendo. Considero tudo mais como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou seja, como lixo, como esterco, para ganhar Cristo. Veja que Paulo não está falando do conhecimento intelectual de Jesus. Ele está falando, eu conheci Jesus, ele é meu Senhor. Eu tenho um relacionamento com ele, ele perdoa os meus pecados. Eu estava indo para o inferno, eu era um pecador, e ele me salvou. Então o evangelho não começa com as nossas experiências e decisões, ele começa com o anúncio de Cristo. E o anúncio do evangelho nos leva a uma resposta. E o ministério de João Batista, Deus prepara o caminho dele pelo meio da própria palavra dele. João Batista não veio falar uma coisa da cabeça dele. O pregador não fala nada da sua cabeça. Ninguém que vai pregar tem que contar algo da sua cabeça. João Batista não apareceu e falou, escuta, esse povo está à toa, deixa eu inventar uma coisa bem bonita, uma pregação de autoajuda motivacional. Meus irmãos, pregar arrependimento é motivacional? Aonde? Pregação motivacional é o que você escuta na internet hoje aí. Você é lindo, Deus te ama, pode continuar vivendo do jeito que você quer, e você é o centro da vontade de Deus, Deus é louco por você. Sem você, Deus não é nada. Essas mentiradas. Agora, todos os que anunciaram o evangelho, anunciaram o arrependimento, pregação de arrependimento. Por que eles foram mortos? Ninguém falou assim, ó, Jesus te ama, continua do jeito que você está. Ninguém ia matar um profeta desse. Todo mundo ia pegar ele no colo. Mas quando prega arrependimento, opa, quem que esse cara está falando para me arrepender? Com base no quê? Então veja, João Batista não veio trazer uma mensagem da cabeça dele. Ele veio cumprir uma promessa que estava desde o Velho Testamento, que vai preparar o caminho de Cristo, o caminho do Senhor. E ele cita aqui, só para os irmãos saberem, Isaías 43 e Malaquias também, que é o último livro do Antigo Testamento. Ambos textos falam sobre João Batista. E Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E depois de mais ou menos 400 anos de silêncio profético, Deus, por meio de João Batista, volta a anunciar pela boca de homens o Evangelho. João Batista agora aparece, ele não veio de improviso, não veio de repente, não veio de última hora, não veio inventar uma história, não veio inventar uma pregação para ser famoso. Ele veio anunciar o Evangelho conforme estava prometido, ou seja, ele está dando cumprimento pela soberania de Deus a algo que Deus mesmo tinha predeterminado. É Deus quem governa a história ou é o homem? É claro que é Deus. Esse desejo de pregação não surgiu da cabeça de João Batista. Ele veio para isso, assim como Jesus também veio para o que ele veio fazer. João 5,39 diz assim,
Examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia toda fala de Cristo, meu Deus. Ela aponta para o nosso Salvador, para a necessidade de nós termos um Salvador, e as pessoas não estão nem dando bola, as pessoas estão querendo se salvar. Fazer coisas para se salvar. Deixa eu melhorar. Então você anula tudo isso daqui. Precisa de arrependimento, precisa de Cristo, não precisa de crer na morte de Cristo. Creia em você mesmo. Eu vi uma reportagem, alguém falou, escuta, você tem fé? Na rua, o cara perguntando. Eu falei, eu tenho. Você tem fé no quê? Em mim mesmo. Uau, eu tenho fé em mim mesmo. É isso que as pessoas têm. Fé em alguma coisa, fé em alguma energia, fé em alguma coisa, fé nele mesmo, é uma confusão. E a mensagem que ele veio falar é: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ou seja, vocês estão vivendo tudo fora da vontade de Deus. Não fica esperando o rei de qualquer jeito. Olhe pro caminho que é Jesus e endireita as suas veredas. As suas vidas precisam estar governadas pela vida de Cristo. Ele é o padrão, não é cada um que é o padrão de si mesmo. Ah, para mim está bom, eu acho que eu estou bem. Eu tenho gente pior que eu, não olhe para a verdade. Endireitai os vossos caminhos. Essa era a mensagem. Arrependei-vos. Verso 4 diz, assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Arrependam-se de viverem ignorando a Deus. Agora, antes mesmo, meus irmãos, de João Batista aparecer, diferentes grupos dentro do judaísmo praticavam alguma forma de batismo, de algum ritual. Eles tinham rituais de purificação. Muitos deles eram circuncidados. E outros tinham algum ritual também de lavagem com água. Mas era algo externo, algo sem realidade. Onde Cristo não era o fundamento disso tudo. Onde não era por causa de arrependimento de pecados em relação a Cristo, a palavra de Deus. O batismo de arrependimento é como marca distintiva no ministério de João. Embora o batismo fosse conhecido pelos judeus, eu anotei que, embora a marca distintiva do povo de Deus fosse a circuncisão no Antigo Testamento, mas no período intermediário entre o Antigo Testamento e o Novo, nos poucos anos antes de Jesus aparecer, os judeus também praticavam alguns rituais para iniciar quem não era judeu também na fé cristã. Eram os prosélitos, quem era gentil que estava entrando no judaísmo. Agora João vem e fala para todo mundo que se arrepender, judeus e gentios. Como que isso soou na cabeça deles? Não, para mim isso não precisa falar. Eu já estou dentro da tradição judaica. Não. Arrependei-vos, se crede. Porque o evangelho, meus irmãos, ele quebra a tradição. Tem muita gente falando, meu tataravô era da igreja e tal, ele foi um membro número 1, ele que começou, meu pai, meu bisavô, e aí eu vou crescendo dentro de uma casca que eu acho que eu sou também. Eu estou confiando na minha tradição, no ritual, na família, na história da igreja onde eu pertenci. Eu não preciso, eu já sou ensinado desde pequeno. Aí João vem e fala, não, quem não arrepender, João não batizava ninguém sem arrependimento. Sem antes pregar o arrependimento. João disse ao povo que o coração dele precisava ser renovado, que eles tinham que se endireitar, confessar pecados, retornar para Deus. John MacArthur diz que o ministério de João consistia em chamar Israel ao arrependimento em preparação para a vinda do Messias. O batismo não produzia arrependimento. Não adianta você confiar no rito. Nós tivemos um batismo esse tempo, quinta-feira passada lá. Nós falamos sobre isso. O batismo não salva ninguém. E eu citei 2 exemplos disso. Jesus, quando estava sendo morto na cruz, tinha 2 ladrões ao lado dele. Um foi salvo. E por ocasião da situação, não conseguiu ser batizado. E Jesus falou assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Se ele tivesse chance, com certeza ele falou, eu quero me batizar, eu quero testemunhar. Eu quero expressar essa fé dentro do meu coração. Mas não tinha jeito. Agora, em Atos 8, nós vemos ali Simão Mágico, que tinha sido batizado e estava indo para o inferno. Porque ele não tinha sido batizado, ele tinha sido mergulhado. Ele não cria. Então,
nós não cremos que o batismo salva. O batismo de João era uma preparação para o que Cristo ia fazer. Hoje, quando nós batizamos alguém, não é no ato batismal que alguém está sendo salvo. Ele está dando um testemunho de uma fé dentro do coração dele. Jesus falou, se você crer com o teu coração, você vai expressar. A primeira manifestação pública da sua fé é o batismo. Não só no mundo visível, mas no mundo invisível também. Acho que agora eu pertenço ao corpo de Cristo e eu pertenço a outras pessoas que são meus irmãos. O batismo, ele nos reconcilia com Deus e uns com os outros. Eu não sou batizado para viver sozinho agora. Eu sou batizado para dentro de um corpo de Cristo. Eu estou em união com Cristo e também estou em união com outras pessoas, com outros membros. Por isso que alguém que se batiza fala, já estou batizado. Por isso que ninguém se auto-batiza. Deixa eu mesmo. É a igreja que recebeu essa autoridade para batizar para dentro de um corpo, que é a igreja. Então, dizer aos judeus que eles precisavam ser batizados ou se arrepender, assim como não-judeus, teria soado até ofensivo para eles. Mas a mensagem do Evangelho é assim mesmo. É para tirar qualquer pretensão nossa de que eu não preciso, de que eu já estou bom, de que eu já cresci dentro da minha igreja, que eu já isso, que eu já aquilo. E aqui, meus irmãos, diz o verso 5 que todos os da terra da Judéia e os moradores de Jerusalém dirigiam-se a João e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. João não fazia, meus irmãos, batismo. Quem que é ele? O cara não sabe nem o que está acontecendo. Confessando os seus pecados. Quem que faz isso? O povo de Deus, sempre foi. Então João não estava, gente, vamos batizar, vem. Não sei o que está acontecendo, mas entra na fila também. Não, batizando, confessando os seus pecados. João não batizava ninguém que não tivesse confessado e se arrependido dos seus pecados. Mas ele sabia que era o batismo que não era o definitivo. Por isso que ele vai falar no verso 8. Virá alguém depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo. João estava preparando o povo para a chegada de Jesus. E aqui nós lemos que João não se afastava das pessoas. Por quê? Porque ele veio para isso. Ele pregava o Evangelho e as pessoas vinham ouvir. Nem todos vinham ouvir, nem todos foram batizados, mas muitos Deus estava alcançando, muitos Deus estava chamando. Todos esses que foram batizados eram uma realidade? A gente não sabe. Todos que são batizados hoje é uma realidade? Só Deus sabe. A igreja, ela declara a fé que alguém diz ter. Mas não é porque a igreja me batizou, eu estou salvo, eles me batizaram, eu estou salvo. Você pode ter enganado alguém. Eles podem ter enganado João também. Então a igreja tem autoridade para falar assim, você confessa a Cristo, você confessa, eu confesso. Bom, Deus sabe se isso é verdade, nós vamos se batizar, mas não é porque a igreja batizou, agora é culpa da igreja. Nós temos que sondar até onde é possível a fé da pessoa, mas só Deus sabe se realmente ela creu ou não. Não é todo mundo que já foi batizado um dia que está salvo, irmão. Resta saber se o Espírito Santo operou a conversão no coração, você creu de verdade? Por isso que a fé, ela nasce no coração. É o Espírito Santo quem regenera, quem dá vida a alguém. E essa pessoa, então, ela fala assim, eu quero batizar. Eu quero testemunhar. Agora, muita gente, espero que não, mas muitas pessoas podem ter ido porque alguém foi, pressão familiar, porque está com medo de morrer e não ter sido batizado, porque acha que o batismo que vai salvar. Pode ter um monte de implicação. Mas que Deus convença cada um que passa por isso de uma realidade espiritual que já aconteceu lá dentro. Aí João usava roupas de pele de camelo, verso 6, um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Sim, isso fala de simplicidade, isso fala de que João não estava querendo ostentação, de que João não estava preocupado com fama, que João não estava preocupado com muita coisa, que ele estava aprendendo a confiar na provisão de Deus. Mas é que tinha havido uma promessa de que o profeta Elias viria, e Elias andava dessa forma também. Se nós lermos lá em Malaquias 4, 5, 2 Reis 1, 8, diz que apresentava Elias como um homem vestido de pelos e com cinto de couro. Então, João é um cumprimento da profecia também. Veio como um profeta de Deus, um arauto de Deus, para que Deus não deixou aquela profecia ser descumprida. Por isso que essas características também nos fazem lembrar do profeta Elias.
E para nós finalizarmos, meus irmãos, o conteúdo, o anúncio, versos 7 e 8, o que João pregava? Olha só, versos 7 e 8, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos, João não veio pregar a si mesmo, João não veio pregar suas ideias, João não veio pregar o que ele achava que era mais importante, João não veio falar dele. Um pregador não pode falar dele. Se você quer falar de Cristo para alguém, não fala de você. Cristo tem que aparecer. A mensagem é dele. Ele é o Salvador. Nós não somos chamados para pregar minha ideia aqui. Eu vou pregar minha experiência para vocês aqui. Não. Eu quero que vocês aprendam a Bíblia. Eu quero aprender a Bíblia. Nós temos que pregar. E tudo que eu for ilustrar tem que estar debaixo da autoridade da palavra. Agora, parece como, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Nós escutamos essas expressões da boca de algumas pessoas hoje, mas é supérfluo. O cara fala, mas ele quer aplauso. Ele fala, mas ele quer fama. João realmente está dizendo, depois de mim é que venha realmente quem é poderoso. Eu sou apenas um arauto, eu estou apenas preparando um caminho. Eu sou apenas um pecador como vocês. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou nada. Vocês acham que eu tenho algum poder por no céu? Eu não sou nada. Vocês vão ver quando Jesus realmente aparecer. E a prova disso, ele falou assim, eu não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Esse era um trabalho dos escravos fazer. E João está falando assim, nem esse serviço perante Jesus eu sou digno de fazer. É fácil, meus irmãos, nós falarmos, Jesus é importante na minha vida, Jesus é isso. A gente fala. Só que na hora de ver um coração humilde, isso aqui é sintoma, isso aqui é uma característica de verdadeira humildade. Eu não sou digno de fazer um serviço menor diante dele. Não é assim, não, gente, eu só faço isso aqui, Isso aqui eu posso fazer, não, eu não posso fazer perante o que ele é e o que eu sou, porque o Evangelho, meus irmãos, ele mostra duas realidades para nós. Ele mostra quem Jesus é e quem nós somos. Se Deus só revelasse quem nós somos, sem revelar o amor dele, nós ficaríamos loucos. Rapaz, não tem solução para mim. Se ele só revelasse quem ele é, sem revelasse quem nós somos, a gente ia falar, mas tudo bem, eu tô ali perto. Legal, que bom. Mas Jesus, ele mostra quem ele é e a podridão do ser humano. Fale algum cristão, homem ou mulher, ao longo da história, que amou a Deus verdadeiramente, que não tinha um conceito desse que João Batista teve. Eu sou indigno. Lembra quando o publicano foi orar lá em Lucas 18? Ele nem olhava para o céu, pedia misericórdia olhando para baixo. O fariseu olhava, dava de dedo em todo mundo. Esse é o coração orgulhoso. E chamava Jesus de Senhor, mas colocava como uma autoridade. Senhor, obrigado por um SUS como esse. Se você está chamando de Senhor, você não pode ter essa postura arrogante. E o publicano falou, Senhor, eu não sou digno nem de... Eu só clamo misericórdia. Irmãos, nós temos um linguajar humilde, mas nós não temos um coração humilde assim. Pelo menos o meu não é. Se os irmãos alcançarem essa humildade, graças a Deus. Mas eu busco de Deus isso. Senhor, eu não quero apenas falar de humildade. Porque Jesus falou assim, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E nós, por isso que o povo está buscando direitos diante de Deus, exigindo direito, determinando para Deus. Por quê? Porque não tem um coração humilde. Eu posso determinar para Deus, eu posso orar e declarar alguma coisa para Deus. Falar, quem é você, meu amigo? Quem é você para fazer diante de Deus? Aí quando você vai ler as Institutos de Calvino, o primeiro livro dele ele fala sobre isso. A primeira coisa que ele começa trabalhando, que é uma teologia sistemática de Calvino, ele fala assim, Deus sempre mostra ele e nós. Aí não tem para onde você correr. Né? Não tem para onde você correr. E é o que a Bíblia mostra. Não há um pecador, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. A nossa justiça é trapo de imundícia. Você vai pegando o que Deus fala de mim e de você.
Pega os versículos, vê se você acha alguma coisa que é a coisa mais especial para Deus, que você é o cara. Nós só vamos ler versículo assim, meu irmão. Você é um tráfico de imundícia. Não tem um bem em você. Você está morto em delito e pecado. Você não busca Deus. Nós andamos como ovelhas desgarradas. Agora, não é eu saber isso intelectualmente, que nós sabemos isso intelectualmente. Nós já estudamos, já lemos livros sobre isso. Mas nós temos que pedir que Deus nos dê esse coração humilde. Senhor, me convença dessa situação que eu sou. Graças ao Senhor. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele não nos despreza. Isso é misericórdia. Deus, apesar de nós, Deus vem e nos salva. Apesar de a gente não valer nada, de não buscar a Ele, Deus, por amor, por iniciativa dele, que nem diz Paulo em Efésios 2, Ele nos deu vida. Ele não negociou vida com você. Você não deu alguma coisa para Ele, Deus te deu a vida em troca. A vida foi dada. E você não merecia, eu não merecia. Não foi uma troca. E aí ele diz, eu não sou digno de fazer o pior trabalho diante desse homem. Porque ele é o Filho de Deus. E aí no verso 8 ele diz, eu vos batizo com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos, não é segunda bênção. Não existe segunda bênção. Eu fui batizado, mas não tenho o Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Todos os cristãos que realmente nasceram de novo, que foram regenerados, têm o Espírito Santo. Não fique esperando, eu sou cristão, mas eu ainda não tenho o Espírito Santo. Não existe isso. Então, isso não existe. Não é mentira. Todos os cristãos que nasceram de novo foram selados pelo Espírito Santo. Paulo fala isso em Efésios 1, 13 e 14. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos aqueles que realmente foram regenerados. E essa salvação permanente, o Espírito Santo habitando em nós. Como nós já tínhamos lido em Ezequiel 36, Deus prometeu derramar o Espírito para dar um novo coração. João 3,5 diz, nascer da água e do Espírito. Tito 3,5, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz essa obra definitiva no nosso coração. E se você nasceu de novo, se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo. Como que eu sei? Algumas características. Eu começo a compreender a palavra de Deus. Eu não leio a Bíblia porque... Você já tentou explicar a Bíblia para quem não crê? Eu já tentei várias vezes. A pessoa olha... eu entendi sim. Ele analisa como um texto gramatical. Eu entendi que a Bíblia está falando que Jesus nasceu, que ele deu a vida dele, que está falando que morreu. Eu estou analisando. Mas não tem sentido para mim. Eu não consigo. É interessante, porque eu não tenho o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos revela a verdade. Ele que nos dá clareza para compreender a Escritura. Não é inteligência nossa, não é QI, não é curso de teologia, não é nada. É o Espírito Santo que nos dá, que revela Cristo para nós. E nós começamos a amar a Cristo, a amar a palavra, começamos a odiar o pecado, porque o Espírito Santo quer nos levar à santidade. Eu começo a me preocupar mais com as coisas eternas do que as coisas passageiras. Eu começo a ter um desejo pela palavra que é inspirada pelo Espírito Santo que habita em mim também. Eu começo a amar a Cristo, a amar as pessoas, e eu começo a ver uma vida de outra maneira. Eu começo a ser guiado pelo Espírito, como diz Paulo. E começo a mortificar os pecados pelo poder do Espírito, que nem Paulo fala em Romanos. Tudo é na força do Espírito Santo que habita em mim. Agora, se eu não tenho isso, eu não consigo. Eu fico atolado na religião. Acostumando a ir na igreja, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, sem vida. Sem vigor espiritual, sem amor pelo Senhor, sem ódio pelo pecado, sem busca pela santidade, sem amor pelos irmãos. Eu sou um morto bem vestido. Não tem vida espiritual em mim. Isso é terrível. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos? Que o Evangelho começa com Deus. O Evangelho é de Jesus Cristo. Não é apenas um anúncio qualquer, como era dado no Império Romano. Não é como uma boa nova que você espera ouvir de algum assunto terreno. É sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Não deixe os seus ouvidos acostumar com isso. Estou ouvindo, já leio. Quem é Jesus Cristo para você? Veja a unidade da Bíblia. Foi anunciado desde o Antigo Testamento. Deus está cumprindo toda a promessa dele.
Deus controla soberanamente o plano dele de salvação. Deus preparou o caminho dele pela própria palavra dele, usando pessoas. E quando ele usa uma pessoa, dessa forma a pessoa é humilde, porque a pessoa sabe quem ela é e sabe quem que ele está anunciando. Um crente com coração orgulhoso é uma contradição, porque tudo que nós temos, a Bíblia diz que nos foi dado em Cristo. A vida nossa deve refletir esse caráter de Cristo. E clame a Deus para que você realmente seja alcançado por essa graça, convencido dessas verdades, para que você veja não Jesus como alguém que veio fazer um monte de coisa, curar um monte de gente. Porque, meus irmãos, até mesmo, se você for ficar pensando na morte de Cristo, teve outras pessoas que morreram a mesma morte dele. Não tinha 2 ladrões na cruz também? Então não é a morte, assim, a morte é terrível. Mas o que era mais terrível é porque era o justo dando a vida pelos injustos. O Deus que se fez homem dando a vida por pecadores. Isso ninguém fez e ninguém nunca vai fazer. Então não fica olhando para a cruz como uma derrota. A cruz é vitória. Jesus veio para dar a vida dele por mim e por você. E esse evangelho fala de Jesus Cristo, desde o Velho Testamento. Você não está aqui por acaso, você não foi criado por acaso também. Não deixe o som do evangelho cair no seu ouvido e entrar, sair pelo outro. Acostumei. Lembra de quando Deus mandou o anúncio da arca para Noé? A história conta que foram aproximadamente 120 anos Noé construindo a arca e não vinha de luz. E a turma rindo. Esse velho está louco. Nunca choveu, não vai acontecer nada. E Noé, pela graça, ficou firme. Aí as pessoas estavam festando, vivendo, dando casamento, comendo, festando, o dilúvio veio. Então, quando João Batista anunciou Cristo, não foi assim, que bom, arrependa-se. Se hoje você está vendo Cristo ser anunciado, se a cada domingo você vê Cristo ser anunciado, clame pela sua vida, para que você não continue com uma vida torta, ouvindo a verdade. Porque ninguém vai ser salvo de tanto ouvir. Nós somos salvos quando Deus nos regenera. Por isso que eu tenho que falar, Senhor, não me deixe ser apenas um ouvinte, mas um ouvinte praticante. Alcance o meu coração com essa verdade, para que eu veja Cristo como meu Salvador. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a vida dele por nós, que veio como servo e vai voltar como juiz de toda a terra. Amém? Vamos orar. Senhor, faça essas verdades ecoarem nas nossas vidas, no nosso coração. Nos dê cada dia mais uma compreensão espiritual disso, Senhor. Se tem alguém que ainda não conhece o Senhor, que não foi alcançado por esse Evangelho do Senhor, pela tua morte, pela tua vida, se ainda não entendeu, Senhor, que é um pecador, que só a salvação em Cristo, faça isso na vida dessa pessoa. Confirma cada dia mais a obra que o Senhor fez em nós, nos dê, nós que já cremos pela tua graça, nos dê capacidade de crescermos no relacionamento com o Senhor, de vermos a Cristo cada dia mais, de não acostumarmos com a mensagem do Evangelho, saber que o Senhor governa a história, o Senhor governa tudo o que acontece, Senhor. Todas as suas promessas, o Senhor é poderoso para cumpri-las. E isso nos dê descanso, mas também nos dê atenção à tua palavra. Que o teu Espírito Santo faça isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.